Não é possível falar da identidade nordestina sem dizer viva! Viva São João, viva São Pedro, viva Santo Antônio. E ainda de quebra, nós dizemos viva São José. Esse período agora de meio de ano, quem é que, carregando toda essa carga de festividade, não agradece por esse período em que festa, cultura, fé se misturam de certa maneira e estabelece a identidade de um povo? O centro, no mês de junho, está ligado exatamente a um santo que, pela sua própria história, nada teria de compatível com festividade. João, o assim chamado Batista, a sua história é muito austera. Um homem que não dançou, que não se deu a comidas, a bebidas. Aliás, ele comeu gafanhoto misturado com mel. Era de uma austeridade a toda prova, a ponto de estar isolado nas regiões desérticas. E como é que pôde uma pessoa assim, tão rigorosa, tão asceta, aqui na nossa região, no Nordeste do Brasil, ter essa característica de festividade? Então, conversaremos pelo menos por dois aspectos. Colocar de fato a história deste homem, o chamado João, aquele que recebeu o nome de Batista, quase que é um sobrenome, mas na verdade era a sua função. Ele está dentro de um quadro, dentro da Palestina, num período em que muita gente apareceu e surgiu, dando esperanças ao povo de libertação. É um período de mais ou menos de 100 anos que culminará com a destruição do templo e da cidade de Jerusalém no ano 70. João, o Batista, surge nesse horizonte e a sua maneira de proceder logo aponta para a sua própria história, porque na verdade nós poderíamos chamá-lo de o Batista, mas também de um jordanista, porque o batismo deste homem é uma experiência que atrai multidões em torno do Rio Jordão. E aqui que está o específico do aparecimento deste homem. Por que o Jordão? Por que as pessoas afluíam, segundo os textos bíblicos? O Jordão porque fazia memória da libertação do povo de Israel desde o tempo do profeta Josué. O Jordão como lugar em que o povo se sente, através da sua travessia, libertado pelo mesmo Deus que configura o povo como o povo de Deus. Quando esse Batista surge, as pessoas se sentem convidadas, atraídas, como se redescobrindo a sua própria identidade de povo livre, identidade de povo que é dono da sua própria história. E se deixando batizar nas águas do Jordão, eles começam também a querer entender-se como um povo que tem Deus, e não Herodes, Pilatos ou o imperador de Roma, como seu dono, como seu Deus. O Batista, quando surge, ele surge assim, austero, pregando arrependimentos, falando palavras duras, fortes e contundentes, veste pele de camelo, tem toda uma atitude típica de gente que tem aversão ao urbano, ao cidadino. Por isso que o deserto é o seu habitat. Encantou tanta gente, inclusive alguém que é tido e havido como seu parente, dizemos que é primo, Jesus, da Galileia. Jesus, inclusive, se deixou também batizar, pertenceu por um certo tempo
àquele grupo que andou em torno do João, porque pairava a pergunta se João era o Messias. Repito que nesse período de quase 100 anos, muita gente apareceu na história do povo de Israel e a pergunta se fazia: é o Messias? É o libertador? Jesus então compôs aquele grupo. E esse contato entre Jesus e João é um contato tão interessante que precisou de ter respostas que antecedessem ao contato dos dois. O evangelista Lucas, que conta a infância dos dois, de Lucas que vem essa experiência registrada de que os dois são parentes, os dois mantiveram contato já desde o ventre de suas mães. João com Isabel, Jesus com Maria. E é daí que vem o pacote, por assim dizer, de tradições que aqui no Brasil, desde o século XVI, com a chegada dos portugueses, acarreta as tradições de festejos. Porque naqueles textos do Evangelho de Lucas, diz que Maria foi até a casa dessa sua parenta Isabel, grávida de João, e ali se prestou a estar juntos, talvez por cuidados, mas na verdade o motivo pelo qual Maria visita Isabel é porque ela carrega Jesus, que é o verdadeiro Messias, o verdadeiro Cristo. Então, a ida no ventre de Maria até a casa de Isabel é para que Jesus dê o Espírito Santo ainda no ventre de Isabel a João, para que no futuro, quando João o batizar, Jesus se antecipou. Só que aí você tem que pensar, Maria vindo de Nazaré, mais ao norte, Maria estando em Aincairã, onde seria a cidade de Isabel e Zacarias. O texto diz que há uma distância de 6 meses entre as duas gravidezes. Por isso que, quando se diz que ela ficou ali, Maria, por um tempo, e pelo que tudo indica, ela não esperou o nascimento de João, esse prazo de 6 meses é o calendário que na Igreja Católica passou a existir. Então, se Jesus nasce no dia 24, 25 de dezembro, 6 meses antes, portanto, no mês de junho, João, o seu parente, o seu primo, também numa noite entre 24 e 25, ele vem ao mundo. Aí, um salto para as histórias, para as lendas, foi apenas um passo. Se ela voltou antes para Nazaré, antes do nascimento de João, teriam combinado as duas de darem notícias do nascimento. É aí que nasce a história da tal fogueira. Na noite que nascera o menino João, alguém acendeu a fogueira, Zacarias, quem quer que fosse, para que lá de Nazaré, Maria, José, fossem informados de que nascera o menino. É numa noite em que o verão está acontecendo naquela região. A fogueira acesa, numa noite estrelada, já que Aincairã fica numa região montanhosa, e lá de Nazaré, ela percebeu o nascimento e já teria havido uma certa festa. Nasceu uma criança, ainda mais de uma mulher que não podia ficar grávida, idosa, estéril. Então, a tradição cultural para o nascimento do menino já se coloca a fogueira, a alegria. A noite estrelada passou a ser representada pelas bandeirolas, e quando se chegou no Brasil, no século XVI, com os portugueses, aqui no Nordeste foi
prato cheio. Porque então a dança, a comida, o canto, os contos, as lendas, as histórias, desde o pátio dos templos da Igreja Católica até os terreiros das casas, foi se entranhando mais e mais na cultura do povo, a ponto que o povo nordestino chama João o Batista de Senhor São João, e fazem trovas, e fazem sonetos, e fazem modinhas. E como na noite de junho aqui não é verão, é inverno, a fogueira juntou-se ao milho, canjica, pamonha, pipoca, danças, porque quadrilha é uma dança trazida dos salões, e o povo sertanejo nordestino vai adaptando esse dançar. E pronto, na noite de São João mais fria, nada melhor e adequado do que então conciliar esse santo tão austero, tão rigoroso, com uma realidade cultural onde a fé se encontra com o povo. Então, virou corriqueiro e normal festejar, alegrar-se, na sintonia com o texto bíblico do nascimento deste menino naquela noite. Ele antecipa então, com a sua fogueira, a luz que vem iluminar o mundo, que é o próprio Salvador, que não é ele, mas o seu parente que chegará pelo Natal. Agora imaginem, o povo nordestino praticamente celebram 2 natais. E se duvidar, o festejo a João o Batista no mês de junho é muito mais comemorado do que o nascimento do Salvador em dezembro, porque inclui danças, roupas, festa, comidas, namoros, promessas, sortilégios, fogueiras, fogos de artifício, todo tipo de dança que foi pouco a pouco se evoluindo, chegando a segredos, chegando a códigos, formando de verdade uma maneira de ser, um ethos cultural. Então, por que Viva São João é tão forte para o povo nordestino? Porque exatamente se mescla em torno deste homem a realidade da pureza, do recomeço, olhando para o fogo que tem que ser acendido à noite, olhando as bandeirolas, as estrelas, tem sempre um aspecto de refundação da vida, de recomeço da existência. Nada contra o Salvador que é Jesus, mas com João, o povo sertanejo conseguiu ainda trazer Antônio, Pedro, e antecipa, coincidindo com o tempo, com o calendário do plantio, o próprio José. Então, esperar a festa do mês de junho, esperar esse tempo, é para o povo do Nordeste uma dimensão de ethos, ou seja, aquilo que constitui uma identidade cultural. Não se pode compreender o povo nordestino na sua resistência, na sua maneira de ser, aonde quer que ele vá, sem considerar esse mês de junho, partindo da pessoa do João o Batista. Como se misturou, por assim dizer, fé e cultura.
expressão de uma realidade religiosa com a dimensão mais concreta da vida. O mês de junho é para o povo do Nordeste uma expressão que define o seu jeito de ser, alegria, criatividade, toda uma resistência que também se transforma em resiliência. E essas realidades todas estão muito bem presentes, por assim dizer, na vida deste homem. Uma vida austera, uma vida que aponta não para si, mas para aquele que virá. E de certa maneira determina aquele que virá como Salvador. Que, por exemplo, no cristianismo, chamamos Jesus de Cordeiro de Deus por causa de João, que aponta o Cordeiro. E uma das imagens tão queridas do povo nordestino é exatamente ele segurando o carneirinho de São João. Então, parece um disparate que uma figura tão austera, tão exigente, tão monacal como é João o Batizador, aqui, devido à vinda dos portugueses e toda a resistência do povo nordestino, ganhou esse aspecto que, por mais que a gente aprofunde, por mais que a gente estude, como é fascinante. Como não dizer Viva São João, que é o mesmo que dizer Viva São José, Viva Santo Antônio, Viva São Pedro. Viva o povo nordestino, o povo sertanejo. Viva essa capacidade de tamanha criatividade que somente a cultura pode explicar. Somente a cultura pode justificar que encontro tão impossível e improvável se translitere em dança, em festas, em juras de amor que atravessam os tempos. E mesmo que a gente festeje com as restrições por causa da pandemia, a alma nordestina é maior. Essa capacidade de festejar e resistir, de resistir e produzir cultura, porque é isso que nós somos um produto dessa miscelânea. Então, viva São João, vivam as festas juninas, viva o arrastapé, o forró, o baião, vivam as noites que não se encerram com fogos, com as fogueiras. Viva a esperança que recomeça de novo a vida. A fogueira e as labaredas da noite de São João apontam exatamente para aquele sol nascente que vem nos visitar. É a esperança que a fé e a cultura apontam para o hoje dessa nossa experiência. É isso. Viva São João, viva Santo Antônio, São Pedro, viva São José, viva o povo nordestino.